Olá, meus irmãos da Sociedade Espírita Cristo, Amor e Paz. É com muita alegria, com muito carinho, que nos reunimos de forma online para conversarmos um pouco. A nossa temática proposta para hoje é acerca do nosso irmão Chico Xavier. Que Jesus nos ampare nestes momentos, que nos envolva nos nossos lares, nos quais estamos reclusos nestes momentos, que possamos, a partir dos exemplos vivenciados por Chico Xavier, fortalecer a nossa fé nestes momentos de provação. Vamos trazer algumas referências mínimas sobre a vida do nosso irmão, porque na verdade a sua biografia é gigantíssima para tratarmos em apenas alguns minutos, mas vamos tentar trazer um certo resumo acerca do Chico para que possamos refletir. Celso de Almeida Afonso, de Uberaba, que trabalhou junto com o Chico, certa feita disse: "Sou só um radinho de pilha, o Chico era Embratel." Ou seja, ele se compara ao Chico como alguém pequenino diante de uma grande estrela, diante de uma grande potência de comunicação com o mundo espiritual. E ele nos diz assim: quando eu perguntei a ele, numa de nossas conversas, logo depois da morte de Chico, se nunca havia alimentado a esperança de ser uma espécie de sucessor do médium na tarefa de psicografar mensagens de mortos para suas famílias, Celso respondeu: "Querer eu até já quis, quando era jovem, mas sem ter que abrir mão da minha privacidade, da minha família. Querer é uma coisa, mas poder..." Então, este personagem nos diz que quando jovem desejou ser igual a Chico, mas que não conseguiria. Isto vem desta obra de Marcel Souto Maior, vou tirar a luminosidade aqui, Por Trás do Véu de Ísis. É nela que nós vamos nos basear para a conversa de hoje. E Chico se referia a essa sucessão, a uma possível sucessão acerca do seu trabalho, também da seguinte forma: morre um capim, nasce outro. Então era a resposta de Chico quando questionado sobre um possível sucessor. Ele se considerava um capim, ou seja, uma pessoa simples, substituível. Mas nós ainda não vimos outro Chico entre nós. Não com esse trabalho específico, com esse trabalho dedicado aos sofredores. E a obra nos diz assim: Chico definia o médium como uma antena psíquica, um instrumento a serviço dos espíritos, cuja manutenção exigia cuidados redobrados para atingir a sintonia mais fina e mais precisa, com o mínimo de interferências. Vaidade, ambição e orgulho seriam barreiras nessa comunicação entre os dois planos, o físico e o espiritual. E nós? Como está a nossa antena psíquica? Nós espíritas que estudamos a doutrina há tantos anos, que trabalhamos na seara espírita, que assistimos palestras, que participamos de cursos, de seminários, como está a nossa antena psíquica? Em que nível está a nossa vaidade, a nossa ambição, o nosso orgulho? Até que ponto a nossa vaidade atrapalha as nossas tarefas? Chico era uma pessoa muito simples, se considerava um capim. E nós, será que estamos nos considerando capim ou aquela árvore frondosa e insubstituível? O que é que nós somos na nossa seara? O que é que nós representamos no cumprimento da nossa missão? Seguimos com as anotações. A psicografia de mensagens particulares. Chico ensinava aos discípulos: devia ser acompanhada por um sentido de vigilância
e disciplina permanentes do médium para evitar enganos provocados pela autossugestão ou pelo desejo de atender às expectativas de pais destruídos pela perda dos filhos. Nós sabemos que Chico consolava as mãezinhas, as famílias, com cartas dos filhos que já haviam partido para a espiritualidade. Mas ele mesmo dizia que devia haver muito cuidado nestas comunicações, para não iludir aqueles que o procuravam, para não corresponder a expectativas levianas, ou seja, não se deve brincar com a espiritualidade, não se deve buscar o conhecimento na ânsia pelo fenômeno. Deve-se primeiro buscar a transformação. E ele nos dizia, o telefone só toca de lá para cá. Era o que o Chico repetia sem cessar. Ou seja, a espiritualidade não está ao nosso dispor. E para receber uma mensagem, para nos conectarmos com a espiritualidade, nós devemos ter merecimento, paciência. Às vezes, um familiar desencarnado leva muitos anos a receber a dádiva desta comunicação, porque ele não tem condições, porque ele está em sofrimento, porque nós estamos em sofrimento, porque nós não nos conectamos com eles, porque existem outros projetos para esses irmãos desencarnados e para nós que aqui ainda estamos. Então o telefone toca quando a espiritualidade permite, é o que nos diz Chico. Muitas vezes o médium, vejam bem, abraçava os pais em desespero e chorava junto com eles. O acolhimento. Ele não trazia apenas uma mensagem, ele sentia o amor entre aqueles espíritos. Ele sentia com eles a saudade. E muitas vezes sofria com ela. Muitas vezes se emocionava, compartilhava dos momentos daquelas famílias. Em seguida, dava a receita capaz de aliviar a saudade e o sofrimento. Qual era a receita? Trabalho em favor do outro. Chico mandava trabalhar em benefício do próximo para curar a saudade, para aliviar a dor, para amenizar o desespero da separação precoce. Nós temos o conhecimento, nós temos o trabalho ao nosso dispor, e quantas vezes nos recusamos a trabalhar? Quantas vezes nós rejeitamos as tarefas que nos são ofertadas? Chico não recusava o trabalho. Ajuda, e você vai estar se ajudando, dizia Chico. O trabalho engrossa o fio da vida. Vamos engrossar o fio da nossa vida? Estamos num momento em que é preciso trabalhar pela nossa humanidade, trabalhar por novos dias, trabalhar por um novo amanhã. E o trabalho está ao nosso dispor na seara espírita, na doutrina que abraçamos. Cada mensagem psicografada cumpre duas missões básicas: atenuar a dor das famílias e difundir lições fundamentais da doutrina espírita. Então não basta assistir, não basta entregar o consolo momentâneo, é preciso guiar para um novo caminho, para uma nova jornada. É preciso fortalecer aqueles que nos pedem socorro. É preciso que cada um aprenda a lutar com as suas dores. Aprenda a ser forte. Aprenda a acreditar em si mesmo e trabalhar pelo próprio bem, pelo próprio desabrochar. Sigamos a nossa obra. Atormentado por sucessivas crises de angina e de pneumonia,
porque Chico tinha muitos problemas de saúde, Chico convivia com essa dor todos os dias. Uma dor, às vezes, acompanhada de revolta ou incredulidade. Em pelo menos 4 ocasiões, Chico viu pais rasgarem diante de seus olhos mensagens psicografadas por ele, por não reconhecerem nas cartas o estilo dos filhos mortos e duvidarem do conteúdo dos textos. Deus é quem sabe, Chico dizia e seguia em frente. Chico não se melindrava. E nós? Quantas vezes um melindre, uma atitude de melindre é motivo para que nós abandonemos as nossas tarefas, nos afastemos da nossa seara. Quantas vezes um pequeno motivo é o gatilho que nós estamos esperando para abandonarmos aquilo que nós solicitamos lá na espiritualidade, no nosso projeto reencarnatório, e que agora nos parece pesar, e que agora nós queremos deixar para depois, e que agora nós abandonamos, e que agora nós recusamos o trabalho. Então Chico seguia em frente. Sua missão era divulgar o espiritismo de Jesus e de Kardec e difundir a prática da caridade no Brasil. Movido por essa convicção, ele abriu mão de dinheiro, conforto e do sonho de constituir a própria família, para se tornar um intermediário entre vivos e mortos. E nós abriríamos mão de alguma coisa, de algum recurso, de algo que faz parte da nossa existência para divulgar a paz, para divulgar o amor, para difundir a doutrina espírita, para levar a todos o Evangelho do Cristo, como Chico levou? Assombrado por visões e vozes misteriosas desde os 5 anos, assediado por visitantes e curiosos de todo o país e do exterior, ele vivia permanentemente em 2 planos, o físico e o invisível. Então Chico enxergava permanentemente o plano físico e o plano espiritual. E nós espíritas é até muito engraçado, porque às vezes enxergamos um espírito de refilão e a maioria de nós sai correndo. E pedimos quantas vezes o dom da vidência, o dom da comunicação, mas quem vê tanto os bons quanto os maus, vê tanto a luz quanto as trevas. Estamos preparados para a missão da vidência, que tantas vezes desejamos, que tantas vezes invejamos, que tantas vezes duvidamos em relação aos nossos irmãos que trabalham, como Chico, como Divaldo, como alguns outros conhecidos? A maioria de nós não está preparado. A maioria de nós tem medo de espíritos, mas somos espíritas. Chico era um ser interexistente, segundo definiu o professor Herculano Pires em um dos ensaios escritos sobre o médium. Alguém capaz de existir no aqui e no agora, como homem no mundo, e no além como homem fora do mundo. Alguém capaz de experimentar ao mesmo tempo 2 vidas, a de vigília e a hipnótica. Esquizofrenia? Fraude? Autossugestão? Um iluminado? Essas são algumas das perguntas que já foram feitas em relação ao Chico. E ele não se preocupou com nenhuma delas. Nem com aquelas que o ofendiam, nem com aquelas que o elogiavam, que o colocavam em situação de destaque. Sou apenas uma tomada entre 2 mundos, Chico respondia. Uma conexão, uma tomada. Liga e conecta automaticamente. Ao longo de 92 anos de vida, 74 deles dedicados à psicografia, o homem de origem pobre, mulato, filho de pais
analfabetos, nascido no interior de Minas Gerais, escreveu 412 livros, vendeu mais de 20 milhões de exemplares e doou toda a renda em cartório a instituições beneficentes. Os livros não me pertencem, dizia Chico. Eu não escrevi livro algum, eles escreveram. Chico repetia essas frases ao longo da vida até morrer. E morreu em 30 de junho de 2002, na cama estreita do quarto da casa onde morava, com o máximo de simplicidade em Uberá. Graças a Deus, aprendi a viver apenas com o necessário, ele dizia. Sua casa foi transformada em museu pelo filho adotivo Eurípides Egino e está aberta à visitação. A casa de Chico, meus irmãos, eu tive a oportunidade de já visitar em duas vezes. Uma há 2 anos atrás e a outra agora em início deste ano. Primeira vez que eu entrei na casa do Chico, foi aquela sensação de sentir o amor num ambiente. Impossível não chorar. A psicosfera daquela casa ainda está impregnada com as emoções, com os sentimentos de amor do nosso Chico. É um ambiente assim muito simples. Tem as suas roupas, os seus inúmeros livros, os seus objetos, fotografias. O Egino nos recebe com muito carinho na entrada, onde hoje tem uma livraria, uma pequena loja de lembranças, mas a casa, aquele ambiente, aquela sala, aquele quarto, é impossível não sentir uma emoção muito grande. É a materialização, se é que é essa palavra, mas é a expressão do amor dentro de um ambiente. Quem tiver oportunidade, vale a pena. Na porta do seu quarto está pendurado um bilhete, escrito por Chico aos espíritos em 1996. Um pedido de desculpas por um transtorno imprevisível. Diz assim: se algum amigo espiritual, porventura, estiver determinado a me proporcionar a alegria de uma visita, aviso que estarei, nesta noite, somente hoje, no quarto à esquerda, onde estarei com a satisfação de receber. A mudança do meu dormitório foi necessária a fim de se promover consertos no sistema de água. Amanhã já voltarei ao meu próprio aposento. Jesus nos abençoe como sempre, muito grato. Chico Xavier, hoje, 22/10/96. Vejam que Chico era espirituoso. O respeito que ele tinha pelos espíritos, aquela intimidade, aquela comunicação espontânea de uma alma simples que avisou que ia dormir no quarto ao lado. E o bilhete ainda tem um PS, que diz assim: as portas estão apenas cerradas. A primeira imagem que Chico teve de Emmanuel foi a de uma cruz luminosa. O rapaz precisou franzir os olhos para perceber, entre os raios, a poucos metros, a figura de um senhor imponente, porque naquela época Emmanuel se apresentou com uma aparência mais idosa, vestido com a túnica típica de sacerdotes. O recém-chegado foi direto ao assunto. Está mesmo disposto a trabalhar na mediunidade? Sim, se os bons espíritos não me abandonarem, respondeu Chico. Aos 21 anos, Chico começaria a entrar na sua maioridade espiritual, depois de ser apontado como louco e mal assombrado por amigos e parentes, e de causar sensação nos círculos mais íntimos ao colocar no papel, de olhos fechados desde os 17 anos, mensagens vindas de outras dimensões. Com a ajuda de Emmanuel, ele entenderia melhor a sua missão. Você não será desamparado, garantiu Emmanuel a Chico na primeira conversa. Mas é preciso trabalhar, estudar e se esforçar no bem. Para se dedicar à mediunidade, Chico deveria respeitar
segundo Emmanuel, 3 pontos básicos: disciplina, disciplina e disciplina. E eu pergunto, meus irmãos, como está a nossa disciplina no trabalho que abraçamos? Como está a nossa disciplina enquanto espíritas? Como está a nossa disciplina enquanto divulgadores do Evangelho do Cristo? Somos disciplinados nas nossas tarefas? Nos esforçamos na medida em que deveríamos? Emmanuel pediu a Chico 30 livros para começar. Ele escreveu mais de 400. Acho que teve um pouco de disciplina. Foi assim, segundo Chico, que tudo começou. Ele deveria pôr no papel as palavras dos mortos e divulgar, por meio do livro, a doutrina dos espíritos. Naquele dia, no primeiro contato com Emmanuel, o ex-aluno do Grupo São José, onde cursou até o 4º ano primário, ganhou de presente um professor particular constante e rigoroso. O primeiro livro da série foi publicado pouco depois, Na Beira da Represa, uma coletânea de 59 poemas intitulada Parnaso de Além-Túmulo. E é claro que houveram dúvidas, acusações em torno desses poemas, em torno dessas mensagens. O livro, publicado pela Federação Espírita Brasileira, nos diz o autor, logo se transformou num escândalo. Antes da aparição de Emmanuel, quando ainda escrevia textos sem assinatura, Chico sentia uma pressão na cabeça, como se um cinto de chumbo comprimisse seu cérebro, e um peso no braço direito, como se este se transformasse em uma barra de ferro e fosse arrastado por forças poderosas. Com o tempo e o trabalho, ele se livrou da pressão alucinada no cérebro e do enrijecimento doloroso no braço. Aos 21 anos, já tinha aprendido a se entregar e a não criar resistência. Foi educando a sua mediunidade. Então, meus irmãos, Chico se dedicou inteiramente ao bem. E nas palavras de Humberto de Campos, autor de best-sellers em 1930, Chico foi debochado inicialmente, enquanto Humberto estava encarnado. E ele diz assim: se eles voltam em relação às supostas comunicações dos mortos, se eles voltam a nos fazer concorrência com seus versos perante o público e, sobretudo, perante os editores, dispensando-lhes o pagamento dos direitos autorais, que destino terão os vivos que lutam hoje com tantas e tão poderosas dificuldades? Porém, Humberto de Campos desencarnou 4 anos depois e veio, por meio do Chico, um texto que é justamente de Humberto de Campos, denominado A Palavra dos Mortos. Neste artigo, Humberto, ex-deputado federal, se apresentava como uma testemunha do trabalho intenso das coletividades invisíveis pelo progresso humano. Então, aquele que antes debochara, desencarna 4 anos depois, e depois nós sabemos que se torna aquele espírito que nos traz tantas mensagens valiosas por meio do nosso Chico Xavier. E assim, meus irmãos, nesse nosso pequeno resumo, que vem deste livro, que recomendo a leitura, Por Trás do Véu de Ísis, aqui tem muita luminosidade, dá para ver a capa, Por Trás do Véu de Ísis, do Marcel Souto Maior. Este livro nos traz, então, estas pequenas reflexões e este exemplo. É claro que perto do Chico nós é que somos o capim e ele a árvore frondosa. Mas quem sabe esse capim também pode florescer e crescer e se tornar melhor e fazermos a nossa parte. Que Jesus nos ampare nas nossas tarefas,
que nós possamos permanecer fortalecidos nestes momentos de isolamento, de dúvida, de medo, de ameaça dessa pandemia, confiantes no Cristo, que nunca nos abandona, confiantes nesses espíritos magnânimos, como o Chico, que hoje olha por nós da espiritualidade e trabalha silenciosamente nas searas espíritas, confiantes em Eurípides Barçanufo, em tantos outros espíritos destas falanges, não apenas aqueles que viveram lá em Minas Gerais, mas aqueles que são os mentores mais próximos das nossas casas espíritas, aqueles que são os nossos mentores pessoais, confiamos neles. E quem sabe edificaremos as nossas moradas de luz dentro das nossas almas. Edificaremos um mundo melhor para cada um de nós. Que Jesus nos abençoe, a nós e os nossos familiares. Que uma grande luz esteja com cada um de nós. Que a paz habite os nossos corações. Que a confiança em Deus nos seja companhia em todos os momentos em que estamos vivendo. Que assim seja.